Eu estava pensando há alguns dias se seria interessante, né, de vez em quando eu contar alguma coisa que aconteceu aqui comigo na China. Tem muita gente já fazendo vídeo, mostrando coisa da China, mas eu falei, talvez se eu contasse algumas experiências pessoais aqui que eu passei, fossem interessantes. Então, inclusive, eu vou perguntar depois no final se vocês gostariam de saber como é que eu vim parar aqui na China, né? Que é uma pergunta que muita gente me faz, eu sempre gosto de contar. Porque foi, ao mesmo tempo que foi uma decepção, foi com algumas coisas que aconteceram, foi extremamente legal a forma como eu fui recebido na China. Um dia eu estava em aula aqui e um aluno meu perguntou assim, professor, o senhor gostaria de ser chinês? E eu falei para ele, olha, eu gosto muito da China, tudo é muito legal, as coisas funcionam, tecnologia, um nível de segurança que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo. E olha que eu já viajei bastante para mais de 70 países. Eu nunca me senti tão seguro como me sinto na China, mas não sei, não gostaria não, porque aqui o negócio é muito competitivo. E é mesmo, porque você concorre com 1,4 bilhão de pessoas. E é uma sociedade extremamente competitiva. Então, desde pequeno, você sabe que tem que ir bem na escola, se você quiser se dar bem na vida. Então, eu sempre comentei que, olha, pelo menos a gente tem competitividade, mas a gente concorre no Brasil com menos gente, né? São só 220 e poucos milhões de habitantes. Aqui é muito intenso isso. Isso faz com que o chinês tenha uma ética de trabalho que eu também nunca vi em nenhum lugar. Eu gosto de comentar o que aconteceu aqui quando eu cheguei pela primeira vez. Não a primeira vez, quando eu vim morar. Eu já tinha estado aqui na China antes, mas eu vim morar aqui para dar aulas na China Foreign Affairs University, nesse campus que eu estou aqui. Eu me lembro que eu fiz o voo de São Paulo a Seattle, pela Delta, e depois eu fiz de Seattle a Beijing. E eu me lembro que eu tinha ficado muito furioso no aeroporto, porque eu tinha colocado uma obturação provisória, e a obturação não durou 2 dias. Caiu em Chicago, caiu em Seattle, e eu tive que ficar com aquele negócio aberto durante um tempão, até eu resolver encontrar aqui na China, dentista. Foi assim um perrengue nessa história. Mas eu cheguei em Beijing, aquela história, né, aquele momento que você está chegando, aí você vai, pega suas malas, e me disseram na universidade que teria um aluno à minha espera. O nome dele é Tremaine, esse é o nome que ele usa. Bohui é o nome dele em chinês. E ele estaria à minha espera no aeroporto. Aí quando eu estou saindo com as malas, eu vejo a plaquinha lá com o meu nome, Professor Marcos Freitas, e aí eu me apresento para ele e eu começo a carregar minhas malas, como eu sempre faço, afinal. A gente aprende a ser independente quanto mais você viaja, né? Esse negócio de outra pessoa que pegar. Não, aí ele foi e quis pegar minha mala. Eu falei, não, Tremaine, não se preocupe com isso, don't worry. Eu levo minhas malas. Aí ele olhou para minha cara e falou, professor, deixe-me levar as suas malas. Aí eu olhei para ele e falei, não, Tremaine, não se preocupe. Aí ele olhou para mim uma terceira vez. Professor, eu vou levar as suas malas. Por favor, me deixe fazer o meu trabalho. Ou seja, ele tinha sido escalado pela universidade para ir me buscar no aeroporto e carregar as minhas malas. E se ele não fizesse isso, ele não estaria cumprindo o trabalho dele. Eu já tive em outros lugares que você chega, às vezes a pessoa está esperando por você, e aí você que carrega a sua mala, né, você que se vire, não está nem aí. Mas para eles esse negócio de você cumprir aquilo que foi determinado, ao menos aqui na China, é muito importante. Essa ética do trabalho, de fazer o negócio, de entregar as coisas. E aí você observa uma série de práticas aqui que são normais. Por exemplo, você vai numa reunião, você sempre chega 15 minutos antes da reunião. Você vai numa conferência, quando dá 15 minutos antes, está todo mundo sentado, todo mundo organizado, esse tipo de coisa. E uma das coisas mais interessantes também é quanto ao cumprimento de prazos. Na China, você dá o prazo para o dia 15, no dia 10 eles já estão entregando para você tudo pronto. E eu vejo isso muito com os exames dos alunos. A gente estabelece uma data, eles entregam antes, porque eles entendem que faz parte da ética deles essa questão de trabalhar bastante, de ser competitivo. E isso é importante porque me lembra também de uma outra coisa que aconteceu. Quando eu cheguei aqui, claro, a gente vem com 2 malas, né? E 2 malas grandes, 32 quilos cada uma.
Mas ele não traz toda a roupa que precisa. E uma das coisas que eu precisava aqui era comprar sapato. Só que na China existe um pequeno problema, né? O pé do chinês é pequeno. Aí eu comecei a procurar aqui em loja, e nas lojas o número máximo que eu achava era 39. Meu pé é 43, 44, então não tinha jeito. Aí eu começo a procurar, vejo online, tudo isso, e eu encontro, numa plataforma aqui chamada Taobao, um cidadão que vendia sapatos ingleses que tinham o meu número. Aí eu comecei mandei mensagem para ele, fiz a primeira encomenda, ele me entregou. Aí eu fiz a segunda encomenda, ele me entregou. Aí quando eu fui fazer a terceira encomenda, já tinha conhecido o cara, já tinha conversado com ele. E aí eu comecei a acertar com ele diretamente. E não usei mais a plataforma, não usei mais o Taobao lá para fazer essa compra. E aí chega a terceira encomenda, ele me liga e diz, olha, seu sapato chegou da Inglaterra, tá aqui. Quando que eu posso pegar? Não, ele falou, a gente se encontra amanhã. Eu falei, amanhã era domingo. E isso é uma das coisas engraçadas aqui na China também, você não sabe qual é o dia da semana, que todos os dias são iguais, né? Todo mundo trabalha o tempo inteiro. A universidade não trabalha sábado e domingo, mas às vezes faz reposição de aula, quando você vai ter algum feriado, você faz uma reposição de aula nesse processo todo. Marcou comigo no shopping. Eu, tá bom, então amanhã a gente se encontra. Eu chego no shopping, era 4 da tarde, ele estava lá, me esperou, me entregou o sapato, começamos a conversar. Por sorte ele falava bem inglês. E aí, nessa história toda, eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu vim aqui com a minha esposa trazer minha filha para fazer aula de balé. Veja, sábado, hein? E aí eu fiquei pensando, mas como assim? Sábado não, domingo. Domingo, aula de balé? É. E eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, uma coisa que eu também não esqueci. Quando nós havíamos acabado de nos tornar pais, né? Nossa filha havia acabado de nascer, nós decidimos que não teríamos muitos compromissos para ela, como eles fazem com as crianças aqui na China, que passam o dia inteiro na escola. O colegial eles vão até às 11 da noite, e isso aqui é interessante, começa às 7 da manhã e vai até às 11 da noite. E aí, então fizeram, não matricularam a criança, um monte de coisa, e um dia eles tiveram uma ocasião para se encontrar com alguns amigos. Quando eles se encontram com esses amigos, eles começam a perguntar, e o que seu filho está fazendo? Aí um começou a falar, olha, meu filho está fazendo russo, o outro está fazendo espanhol. Isso são crianças de 7 anos de idade. Ah, meu filho está fazendo piano e violino, meu está fazendo literatura clássica chinesa. E ele olhou, e eles disseram, e ele contou para mim, que ele e a esposa olharam para a filha e disseram, mas nossa filha não está fazendo nada. Matricula em tudo que é possível para que ela tenha vantagem no futuro. Então, essa ética de trabalho, de competição, de educação, é muito enraizada aqui na China. Interessante saber, por exemplo, que a China, como o Brasil, também tem uma série de variedades de cozinhas regionais. E as cozinhas se dividem em regiões, norte, sul, leste, oeste. E aí você divide, ela é salgada no sul, apimentada no sul, salgada no norte, adocicada no leste e um pouco mais amarguinha no oeste. Alguma coisa assim, eles dividem isso muito claramente. E claro que uma das coisas que caracteriza a comida chinesa é o quanto ela é apimentada, particularmente no sul. E aí a gente fica pensando, né, no Brasil a gente tem uns traumas com os portugueses, a gente gosta de criticar muitos portugueses, mas é interessante, né, quanto mais você viaja, mais você vê a influência de Portugal pelo mundo. O idioma que se fala na China, não é? O idioma utilizado na China é chamado de mandarim. Mandarim é uma palavra que foi criada pelos portugueses. Os portugueses haviam estado na Malásia, e na Malásia tinha um termo que era utilizado para os oficiais do governo malaio, e aí, quando os portugueses vêm para a China, eles utilizam a mesma forma de se referir aos líderes, e esses líderes têm esta língua, e esta língua oficial é o mandarim. Então, a palavra mandarim vem do português, é uma coisa que a gente não se atenta. O fato de a comida ser apimentada na China também é influência portuguesa. Veja que interessante, aqui não tinha a pimenta vermelha, malagueta como a gente conhece. E o que aconteceu é que esta malagueta ela é encontrada pelos espanhóis na Colômbia. Os espanhóis tentam introduzir a pimenta na Europa, só que não cai no gosto europeu. E de fato é verdade, quando você vai para a Europa, a comida europeia não é apimentada, a não ser com exceção da Inglaterra, que tem um pouco mais um pouco mais picante por causa da influência da Índia, né? Afinal, os ingleses estiveram na Índia
mais de 200 anos e trouxeram o curry. A pimenta não faz parte do paladar europeu. Uma outra coisa que a gente sempre esquece é que uma das grandes contribuições da América Latina para a Europa foi a batata, né? A batata ela é oriunda do Peru. No Peru existem mais de 3.000 variedades de batata e essa batata foi introduzida na Europa pelos espanhóis e que levam, e o grande fator importante é que a batata permite aí uma colheita constante e com isso as cidades europeias começam a explodir, tem uma série de coisas. Mas voltando aqui à questão da pimenta, os espanhóis levam para a Espanha e não dá certo. Os portugueses vêm aqui, levam para o Brasil, a partir do Brasil produzem e levam para a China. Introduzem via Macau, né? A primeira colônia europeia na Ásia é Macau e também foi a última colônia europeia na Ásia. Então os portugueses introduzem Macau e a partir daí no sul da Índia, no sul da China, perdão, e a partir disso é uma coisa muito interessante. A pimenta imediatamente cai no gosto do chinês porque ela faz semelhante, sabe quando você vai em algum lugar no Brasil, você vai tomar café ou chocolate, ele dá um pouquinho de água com gás para você aguçar as papilas gustativas? Então, justamente para você sentir mais intensamente o gosto, a pimenta faz isso. A pimenta, ao mesmo tempo que ela deixa a sua língua meio dormente, ela faz com que você tenha aí sinta muito mais o sabor do alimento. E com isso, os chineses descobriram que não precisariam gastar tanto sal. Isso é uma realidade, viu? Se você come comida chinesa, você vai reparar que ela não é tão salgada, mas você sente o sal de uma maneira diferente, justamente por causa da pimenta. Então, a pimenta faz um sucesso enorme na China e vira uma coqueluche e faz parte e é introduzida aqui como um importante elemento da culinária chinesa. Então, quando você vem para a China, às vezes você tem que pedir que a comida seja menos apimentada, justamente pelo fato dessa importância histórica, porque com a pimenta eles começaram a economizar dinheiro, né? É só lembrar que a palavra sal é que deu origem a salário. Antigamente você pagava as pessoas com sal. Mas um dia, e eu me lembro disso, eu saí com 2 alunos, eles me levaram para um negócio chamado Hot Pot. O Hot Pot é um lugar que você vai, geralmente tem ali uma água e tem um negócio no meio, que você tem água e você tem um óleo temperado, borbulhante, que pode ser muito apimentado ou não. E aí esses 2 alunos meus me convidaram e o Hot Pot tem uma coisa engraçada, né? Você cozinha as coisas na hora. Você coloca os vegetais, coloca as carnes, tudo isso. E depois você tem assim uma área que você pode pegar os molhos. E um dos molhos que o chinês gosta muito é de amendoim. Aliás, eles são muito gostosos, os molhos aqui, de amendoim, de gergelim. Então tem bastante coisa nesse sentido. Como demora, o hot pot é quando o chinês fala, olha, vamos conversar um pouco mais? Porque demora 2 horas, o almoço, 2 horas e meia. Sempre é muito demorado, porque você vai cozinhar basicamente ali, junto com seus amigos, e nisso vai, a conversa vem. E aí eles falaram para mim, professor, o senhor quer escolher alguma coisa? Eu falei, não, eu estou à mercê de vocês. O que vocês escolherem, eu vou comer. E aí tá bom, você já sabe onde vai isso, né? Então chega lá o negócio, eu não estou sabendo de nada. E aí eu vou comendo os negócios, né? Porque na China você come com palito. E os chineses dizem que a grande invenção do palito, o palito é muito importante porque você só usa uma mão para comer, né? Inclusive os chineses tentam fazer tudo com uma mão só. Contar de 1 a 10 usando só uma mão, 6, 7, por aí vai. A gente estava comendo lá os negócios e tinha um negócio que era bem molinho, bem molinho. E eu perguntei para eles, então eu comi esse aqui até que é gostosinho, mas parece tofu, né? Isso aqui é tofu que vocês pediram? Ele falou, não, professor, isso é cérebro de porco. Imagina a minha reação na hora, né? Cérebro de porco, eu falei, olha, eu não sabia que era tão gostoso e tão fofinho, mas são aquelas coisas que você vai aprendendo. Claro que nem todo mundo come, né? Mas às vezes os chineses comem algumas coisas que a gente não come, não é? Eu falo muito que os franceses, nesse sentido, até são muito parecidos com os chineses, porque os franceses também comem de tudo, né? Se você olhar o que se come na França de animais, de coisas diferentes, é muito parecido nesse sentido. E aprendi, olha, cérebro de porco não é tão ruim assim, né? E outra vez, tartaruga e por aí vai. Cachorro, não comi, então podem ficar despreocupados que os cachorros estão salvos aqui na minha mão. Mas é isso,
Então, é interessante, né, quando a gente vai para um outro país e aprende a culinária do outro lugar. Então, faz muito parte do aprendizado você não ter preconceitos, né, e experimentar aquilo que põe à mesa. E foi, eu devo reconhecer, uma das melhores conversas que eu tive com esses alunos. Hoje, um é diplomata, o outro é advogado de um grande escritório na China. Isso é um grande motivo de orgulho. E todas as vezes que a gente comenta, a gente se encontra, a gente sempre relembra aquele nosso primeiro hot pot em que eu comi cérebro de porco.